Mas já nos anos 30, a instrução básica de Stalin para o Partido Comunista Americano era que esquecesse o proletariado. Ele disse: o proletariado americano não vai se revoltar pelos próximos 100 anos. Então, o que nós temos que fazer aí é cooptar milionários e gente importante, beautiful people, né? Estrelas do cinema, juízes da Suprema Corte, professores universitários, jornalistas, etc, etc. Para duas finalidades. A primeira, evidentemente, é arrumar dinheiro para o partido, porque a revolução custa os tubos. É uma coisa que as pessoas não conseguem assim, imaginar a quantidade de dinheiro que precisa para fazer uma agitação comunista. E, em segundo lugar, para dar um apoio para a União Soviética nos momentos estratégicos. Então era importante que a maior parte fosse pessoas que não fossem pessoalmente comunistas, ou pelo menos não fossem conhecidas como comunistas. Então era só para manifestar um apoio em certos momentos estratégicos. Tá certo? E não podia ser pessoa com identidade comunista, porque senão o apoio delas não ia valer nada. Quer dizer, um comunista falar a favor da União Soviética, por exemplo, sei lá, no caso dos mísseis em Cuba, ou bases soviéticas no exterior, etc, etc. Um comunista falar a favor deles não era vantagem nenhuma, mas se aparecesse um sujeito insuspeito, um juiz da Suprema Corte, por exemplo, aí valia muito. Tá certo? Então, essa é a essência da desinformação. Uma coisa é propaganda. Os comunistas falando a favor do comunismo e falando contra os inimigos do comunismo. Outra coisa é desinformação, que é uma voz, um personagem confiável do outro lado, no qual a direita deposita confiança, tá certo? Esse camarada falar a favor do comunismo ou de algum empreendimento comunista em particular. No Brasil, o exemplo mais típico é o Estadão, que é o jornal 100% dominado por comunistas e que ainda tem a fama de ser um jornal conservador. Ou o Globo. Né? Na redação do Globo não tem um direitista sequer, nenhum, é zero. E o pessoal é que, não, família Marinho, reacionária, apoiou o regime de 64, etc, etc. Essa mitologia ainda existe na cabeça das pessoas. E em Hollywood, exatamente a mesma coisa. Agora, a orientação principal que o Lawson passou para os seus alunos, e que vem sendo seguida até hoje, é o seguinte: vocês não vão fazer um filme comunista, porque daí vai dar muita bandeira. Você tem que fazer um filme normal, aparentemente apolítico, mas que tenha, no meio, uma ou duas mensagens pró-comunista ou pró-soviéticas. E eles se esmeraram nisso a um ponto de dizer que as pessoas o espectador já se habituou com isso. Ele não percebe que isso aí é propaganda ideológica, mas aquelas imagens ficam e vão criando, por assim dizer, reações reflexas. Por exemplo, se você pegar uma multidão de pessoas apolíticas ou até conservadoras, elas vão acreditar que existiu assim, uma guerra cultural entre a KGB e a CIA. Elas acreditam nisso. Isto nunca houve. Nunca houve. Quer dizer, o que a CIA fez no campo cultural é uma titica de galinha comparado com a KGB. Então, você vê, a KGB começa a ofensiva cultural nos anos 20, na verdade, né? E a primeira iniciativa da CIA no campo cultural foi em 1955, o famoso Congresso pela Liberdade da Cultura. Portanto, um negócio com 35 anos de atraso. Veja, até a Segunda Guerra, os Estados Unidos não tinham sequer um serviço secreto para atuar no exterior. Não tinha. E os caras já tinham lá a KGB, então NKVD, e mais o Comintern todo organizado. O Comintern estava organizado no mundo inteiro a partir da década de 20. A ideia assim, é confundir, em primeiro lugar, a ofensiva cultural com a desinformação e com a propaganda. São procedimentos totalmente distintos. A propaganda é, por exemplo, você distribuir jornais do Partido Comunista. Eu, quando jovem, até trabalhei nisso o tempo. O cara me entregava uma pilha de jornais da Voz Operária para eu entregar para diversas fontes. E daí redistribuíam. Então, isso é propaganda. Tá certo? Também, vamos dizer, a propaganda é feita, sobretudo, através de figuras públicas, assumidamente comunistas. Né? Ninguém pode dizer que o Luiz Carlos Prestes ou Maurício Grabois não eram comunistas. Eles personificavam o comunismo. Então, eles eram poster boys do comunismo. Isso é a propaganda. Já a desinformação não pode usar uma pessoa dessa. O Luiz Carlos Prestes não pode servir como agente de desinformação. Mas se você conseguisse botar uma
informação útil na boca do Carlos Lacerda, seria uma desinformação formidável. E eles fizeram isso muitas vezes. Na obra do Carlos Lacerda, eu identifiquei vários pontos fracos. Olha, aqui conseguiram meter uma minhoca na cabeça do Lacerda, ele acreditou. Praticamente toda a direita sempre cai nisso, né? Você não tem profissionais da área, né? É tudo amador. Do outro lado, tudo profissional. Sempre foi assim, e hoje é pior ainda. Então, por exemplo, essa campanha toda da escola sem partido, etc. Bom, não é verdade que os caras fazem doutrinação. Né? Eles fazem outra coisa, muito pior. Fazem a manipulação comportamental. Eles não vão chegar lá e dizer, não, vocês têm aqui que ler Stalin, Mao Tse Tung. Não vão fazer isso, é muito ridículo. Né? Eles fazem, por exemplo, não, você... É como aquela experiência sueca, já que já tem 20 anos, eu até comentei, o professor na classe dele assim, não, vocês não podem julgar o homossexualismo sem ter uma experiência. Então, esse fim de semana, vocês vão fazer a experiência, você vai aqui fazer sexo oral com o seu colega ao lado, tá certo? Engolir o produto e depois fazer um relatório para mim na segunda-feira que vem. Então, é claro, 82% acharam a experiência linda. E depois de você fazer, você não vai dizer, não, eu fui feito de trouxa, isso aqui é uma palhaçada. Você não vai confessar uma coisa dessa. Então você envolve, de certo modo, né, a vítima na propaganda. Isso é uma desinformação já. Isso é uma manipulação do comportamento. Você lê o livro do Pascal Bernardin, está tudo explicado lá. Então eles usam um processo de manipulação do comportamento que não passam pela faixa da opinião. Não é que eles mudaram de opinião, eles mudaram de conduta. E a conduta depois muda a opinião automaticamente. Toda a mídia brasileira é um órgão de desinformação esquerdista, não de propaganda esquerdista. Presta atenção. De propaganda esquerdista são, vamos dizer, os blogs, tipo vermelho.org, né, coisa desse tipo aí. Mas os grandes veículos são de desinformação, que é a informação que interessa aos comunistas veiculada por um órgão que aparentemente não é comunista. E que, portanto, tem uma certa confiabilidade nos meios não comunistas. Então, quer dizer, eles ficam criticando de fora, né? E de dentro, que passa uma credibilidade maior. Claro. Vamos dizer, ainda a mídia alternativa desce o cacete na grande mídia para se fazer de independente. Mas ela tem que fazer isso por quê? Porque se a grande mídia pega a fama de ser pró-comunista, ela não serve mais como veículo de desinformação, só serve como veículo de propaganda. E a desinformação é muito mais importante do que a propaganda. Desinformação não é fazer propaganda comunista. Desinformação é passar certas informações trabalhadas para influenciar decisões de governo. É uma coisa muito mais sutil, é uma obra de engenharia a desinformação. Lê o livro do general Yomi-Hai Pachepa, que se chama Disinformation, que é um livro que saiu esse ano, que é o cara que era o chefe do serviço secreto romeno. Agora, se o Negri é preso em Cuba, tem gente que se mobiliza fora de Cuba para defendê-lo, mas não é o New York Times, não é a CNN. Esses caras não falam nada do que está se passando em Cuba, nada, e no Brasil também. Você veja o número de apelos dramáticos que chega de prisioneiros políticos de Cuba e da China, e que nunca ecoam na nossa mídia, é porque você tem um círculo de proteção. Eu mesmo, durante um tempo, eu pegava essas mensagens que saíam pela internet, eu recebia por outros meios, mandava para o Otávio Frias de Oliveira. Falei, como é? Né? E tanto falei que um dia ele acabou dando uma matéria sobre prisioneiros políticos na China. Uma. Ao longo de 30 anos. Então, o sistema da desinformação, ele realmente funciona. Mas onde há desinformação não pode haver propaganda. É isso que... Você vê, eu falo uma coisa dessa para um cara tipo Renato Janine Ribeiro, esses furiola da USP, ele diz, ele está dizendo que a imprensa é comunista. Oh, meu Deus do céu! Se a imprensa fosse comunista, não poderia servir de órgão de desinformação. Então, o comunista que assume a direção de uma coisa dessa, como por exemplo Luiz Garcia ou Mino Carta, ele não é louco de transformar aquilo num instrumento de propaganda comunista, porque daí não pode ser usado como desinformação, que é infinitamente mais importante. Então ele tem que fazer uma média. Isso é por definição que a coisa é assim. Você vê, por exemplo, quando aqui você vê, a instrução de Stalin para o Partido Comunista Americano
foi justamente essa. Vocês não vão fazer propaganda comunista. Deixa a propaganda comunista para a raia miúda, para o pessoal da militância proletária. Vocês que são a elite do partido, vocês vão se infiltrar nas altas esferas para obter duas coisas: dinheiro e o apoio de pessoas isentas nos momentos decisivos. Então, por exemplo, eles ganharam lá um juiz da Suprema Corte. O que você vai fazer? Vai botar propaganda comunista na boca do juiz? Não, é só se você for louco. Você deixa o juiz quietinho no seu canto. E quando existe uma questão pública de importância estratégica decisiva, aí o juiz diz: não, eu acho que eles estão com a sua razão. Tem que ser uma pessoa isenta, da qual ninguém desconfie. E eles pegaram milhares de pessoas para isso. Agora, na cabeça de brasileiro, lá assim, ou o sujeito é comunista, explícito, né, crente, ou então ele não é. Eu digo, mas isso é uma coisa tão primária, tão boboca, meu Deus do céu.